Olá, quinto ano. Hoje, dia 15 de junho, né? Estamos aí na metade do mês. A nossa aula é da disciplina de ciências, né? Já que estamos na terça-feira. Então, eu gostaria que vocês pegassem a avaliação de ciências e hoje nós vamos fazer uma leitura explicativa sobre a prova, né? Caso você tenha dúvida, como deve responder, né, alguma questão ou algumas das questões, certo? Os conteúdos, né, um dos conteúdos que estão na prova de vocês é o ecossistema, né? Então, nós vimos várias coisas sobre ele. Nós vimos que no ecossistema existem os fatores bióticos, que são aqueles elementos que têm vida, né? No caso são os seres vivos, e temos os elementos abióticos, né? Que são aqueles elementos naturais que não têm vida, né? Por exemplo, a temperatura, as rochas, a água, são elementos que fazem parte, né? A luminosidade também fazem parte desses ecossistemas, né? Mas eles não têm vida. Apesar deles ajudarem, né, os fatores bióticos, eles ajudarem aqueles elementos que têm vida, certo? Então, o primeiro quesito tem assim, vou botar aqui mais para cima, relacione corretamente A, habitat, B, ecossistema, C, ecologia. Aí a primeira frase tem conjunto formado por elementos vivos e não vivos de um lugar. Aí você vai ver, né, se é o habitat, se é o ecossistema, se é a ecologia. Então, de acordo com a resposta que você achar, né, que é, então você vai colocar B ou C, né? Onde todos os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar, né? Respeitando tudo que aquele local tem, né? Sem fazer alterações. Estudo dos ecossistemas, de suas características, das relações entre os fatores bióticos e abióticos, né? Qual é a relação? Falando sobre essa relação sobre os seres vivos e os seres não vivos, né? Que apesar dos seres vivos a gente achar que não tem importância nenhuma, muitas vezes, eles ajudam para que existam, né, os elementos vivos, certo? No segundo quesito, vou só botar um pouquinho aqui mais para cima. Pronto. Tem assim, sobre os ecossistemas, marque V para as frases verdadeiras e F para as frases falsas, né? Aquelas frases que estiverem corretas, nós vamos marcar V, aquelas que estiverem erradas, a gente vai colocar um F, né? Porque elas estão falsas. Primeira frase. O manguezal é considerado um berçário natural, tanto para os animais que vivem nele, quanto para os que migram para ele. Quando está esse berçário, essa palavra aí, entre aspas, está querendo dizer o quê? Que serve, né, como local de nascimento para algumas espécies. Então, será que realmente lá no manguezal tem algumas espécies que nascem lá? Lembrando, né, como é o manguezal tem aquelas vegetações, aquela água, né, é uma vegetação que fica em terrenos alagados, né? Então, lá a gente pode encontrar caranguejo, a gente pode encontrar algumas espécies de peixes. Nas árvores também nós podemos encontrar algumas aves. Então, levando esses animais em consideração, será que lá serve como local de reprodução desses animais? Segunda frase. A principal
principal característica do deserto é a seca. Todo mundo se lembra, né? Quando a gente fala em deserto, será que lá no deserto tem a questão da seca? Terceira frase. No ecossistema aquático, os recifes de corais são os menos produtivos em energia. Será que os recifes de corais na água são os seres que menos produzem energia? Será que essa frase está certa? Olha essa outra frase. No deserto não há animais e plantas que resistam às secas. Sendo assim, não há seres vivos por lá. Será que no deserto não existe nenhum ser vivo? Por ser um lugar extremamente seco. Terceiro, quando eu fui começar a ler a prova, eu até falei, né, qual é a diferença dos seres bióticos e dos seres abióticos. Então, se você recordou a explicação, você vai conseguir responder esse terceiro fácil. Tem assim, escreva B para fatores bióticos e A para fatores abióticos. Então, nós temos aí a opção B, que for biótico, A, abiótico. Nós temos como opções plantas, rochas, animais e luminosidade. Então, a gente vai ver aí quais são, né, os elementos vivos e os elementos não vivos, para a gente poder entender, a gente poder saber quais vão ser bióticos e quais vão ser abióticos, certo? No quarto quesito, nós temos assim, só para a gente relembrar, né, nós falamos sobre a questão do ar, nós vimos algumas características desse ar, né? Então, a gente viu que a camada de ar do nosso planeta é a atmosfera. E a atmosfera ela é formada por vários gases, né? É formada por oxigênio, gás carbônico, nitrogênio, gás neônio, né? Então, são vários gases. Ela também é formada por vapor de água, né? Então, sobre esses gases, né? Tem assim, no quarto. O ar é composto em sua maior parte por qual gás? Circule o nome desse gás. Aquele gás que a gente acha, né, em grande quantidade. Então, temos aí como as opções, ó, oxigênio. Aqui, ó, onde a setinha está passando, oxigênio, gás carbônico, nitrogênio e neônio. Então, o ar, a maior parte dele, é composta de quê? Aí você vai, circula se é oxigênio, se é gás carbônico, se é nitrogênio ou se é neônio. Lembrando que aí é a maior parte. Então, só existe um gás, né, que existe em maior quantidade no ar. Então, você vai lá e circula o nome desse gás. Quinto, sobre o ar, circule as frases corretas, né? Só aquelas frases que estão certas. Então, vamos ver aqui quais são os comentários, né? O que é que as frases dizem aí sobre o ar, para a gente poder ver se está certa. Se estiver certa, a gente circula. Se não tiver, a gente não circula. O ar tem peso e ocupa lugar no espaço. A gente sabe que o ar, ele é invisível. Mas será que o ar realmente ele tem peso? Será que o ar ele ocupa lugar no espaço? A gente falou sobre isso, não foi? Segunda frase. O espaço vazio de uma garrafa não é ocupado pelo ar? Por exemplo, se a gente pega uma garrafa, a gente tem uma parte com água e a gente tem outra parte que não tem água. Será que aquela parte ali, a parte da garrafa que está ocupada é só a que tem água? Será que aquela parte que não tem água não é ocupada por nada? Não conseguimos, ó, a terceira frase aqui, não conseguimos amassar uma garrafa tampada e fechada, pois mesmo estando vazia,
ela tem ar no seu interior. Esse vazio aí, entre aspas, está querendo dizer o quê? A gente está olhando para a garrafa, a gente não está vendo nada dentro dela, não estamos enxergando nada. Mas será que realmente essa garrafa, ela tampada, a gente for amassar, se a gente não conseguir é porque ela não tem nada, ela tem ar no interior dela, ou ela não tem nada? Sexto quesito, é um dos quesitos mais fáceis, né? Sexto, quais são os três estados físicos da água? A gente viu que na natureza a gente pode encontrar água em três formas diferentes. Então a gente vai dizer quais são essas formas. Aquela água que ela está congelada, ela está em qual estado? Aquela água que a gente vê nos rios, que a gente vê nos mares, aquela água que a gente bebe, que chega até a nossa casa, ela está em qual estado? E aquela água que ela é aquecida, ela sobe em forma de vapor, vai para a atmosfera, só que a gente não vê essa água subindo. Ela está em qual estado? Então, são os três estados físicos da água que você vai escrever os nomes deles, né? Então, tá bem facinha também essa questão. Sétimo, complete as frases com as palavras do quadro. Vou ver aqui mais um pouquinho. Olha o que nós temos aqui, ó. Olha o que nós temos aqui. Líquida, gasosa, água, líquida, água, gasosa e sólida. Então, nós vamos ler as frases para poder ver quais são as palavras que se encaixam nessas frases. Então, ó, no início aqui. Na natureza, o que é encontrado na natureza? É encontrada em diversas formas ou estados. Podemos percebê-la em forma nos polos, né? Os polos são que aquelas áreas frias, aquelas áreas congeladas, né? Nosso planeta, a gente vê água congelada. Então, lá a gente pode perceber ela em que forma? Na forma no ar e nos rios e mares na forma que é aquele estado físico, né, que a gente encontra a maior parte da água na natureza. Oitavo, nós temos assim. Relacione os estados físicos aos locais da natureza onde podemos encontrá-los. Então, nós temos aí A, líquido, B, sólido. Nas geleiras. Nas geleiras, a gente encontra água no estado líquido ou no estado sólido? Aí, se você acha que é no estado líquido, você bota A. Se você acha que é no estado sólido, você vai e coloca B. Nos mares, nos rios e nos lagos. Né? Nono quesito. Circule corretamente a opção que indica as mudanças de estados físicos da água. Letra A. Quando a água é aquecida, ou seja, há aumento da temperatura, ocorre o processo de quando a água ela está no estado líquido, então essa água ela é aquecida, né? Ela pode ser até fervida, inclusive. Então tem um aumento da temperatura. A gente vê, né, que essa água ela vai mudando. Tanto é que eu dei o exemplo da panela, né? Se a gente coloca a panela com água no fogo, quanto mais tempo essa panela ficar no fogo, a gente vai observar que a água vai diminuindo. Então, quando vai mudando, vai ocorrendo esse processo do estado líquido para o estado gasoso, ocorre o quê? A fusão ou a vaporização. Letra B. Quando a água congelada, quando a água congela, passando do estado líquido para o sólido, ocorre o processo de, quando a gente pega um copo de água, uma vasilha, coloca para fazer gelo. Então, a água está passando do estado líquido para o estado sólido. Ocorre o quê? Solidificação ou sublimação. Prestem atenção na palavra, para o estado sólido, né?
Então, solidificação ou sublimação. O nome já dá quase essa resposta, não é? E o 10º, em qual estado físico encontramos a maior parte da água na natureza? Assinale. Ó, no sólido, no líquido ou no gasoso? Vamos pensar na natureza onde tem água. Vamos pensar nos rios, nos lagos, nos mares. Vamos pensar em todas as partes que tem água. A gente vê mais água no estado sólido, que é aquele estado do gelo, não é? A gente vê mais água no estado líquido ou a gente encontra mais água no estado gasoso? Então, a gente tá fácil, né? A gente, querendo ou não, faz parte do dia a dia da gente. Então, você vai observar, aí você vai marcar, certo? Então, hoje foi um pouco da nossa explicação, né, da nossa leitura da prova. Quem tiver dúvida sobre algum assunto, pode perguntar pelo aplicativo, sobre alguma questão, tá? E hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a próxima.